Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Psicologia. Hoje, aqui nós estamos no King Experience, que de maneira muito generosa está nos recebendo aqui. E hoje nós vamos conversar com a nossa conselheira efetiva, Tamires Catão. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tamires. Eu vou deixar com que você se apresente, porque você vai fazer isso muito melhor do que eu. Primeiro, muito obrigada, Jéssica, pelo convite. É um prazer poder estar aqui e participar. Assim como ela falou, eu sou Tamires Catão, sou conselheira efetiva, sou psicóloga clínica, sou especialista em Gestalt terapia, que é uma abordagem dentro da psicologia, sou professora universitária, professora de graduação, de pós-graduação e também sou uma pessoa apaixonada sobre o mundo da autoestima, inclusive autoestima para psicólogos. Então é um prazer estar aqui, Jéssica, e poder ter essas reflexões importantíssimos para a nossa classe. Muito bem. E eu quero começar essa nossa conversa falando da sua vida, da sua trajetória profissional, antes da gente começar a falar aí do conselho em si. Uma parte muito legal do seu trabalho, que eu gosto muito, é exatamente do que você falou. Você trabalha muito com autoestima para mulheres. E o melhor disso é que eu vejo que eu te acompanho no Instagram e eu adoro o seu Instagram, porque você é uma pessoa real e você fala de autoestima para pessoas reais. E você vai falar para mulheres pretas, você vai estar nesse lugar e você fala para essas mulheres e fala das dificuldades, né? Eu acho muito legal, gente. Acompanha a Tamires depois, a gente vai deixar o Instagram, que as questões relacionadas ao cabelo, né? Um dia o cabelo tá assim, um dia o cabelo tá do outro. Você muda muito o cabelo também, a depender. Acho que tem muito a ver com o seu mood, né? Como você tá se sentindo. Mas me conta um pouco, como é que é trabalhar com esse público e trabalhar com essa temática? Primeiro, Jéssica, eu quero dizer que falar sobre autoestima, estou falando da minha própria vida enquanto pessoa. A escolha autoestima foi olhando para a minha própria história de vida, para as construções que eu tive que ter na vida, para esse olhar mesmo do racismo estrutural, para tudo que eu tive que compor assim, na minha própria existência. Inclusive, foi minha escolha também para trabalhar no conselho sobre isso, olhando para esse próprio lugar da minha existência. Falar de autoestima, gente, é falar de facetas que eu tive que ver na minha infância, na minha adolescência, e um processo de construção humana, né, que a gente aprende na psicologia. Tiveram algumas coisas que geraram lacunas emocionais, que eu tive que aprender a lidar comigo mesmo, e foi isso que foi o chama para que eu conseguisse olhar para mim, e quando eu consegui me ver enquanto alguém com potencialidade, eu pensei, eu preciso levar isso para outras mulheres. Eu entendi a potência daquilo e pensei, por que não ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres a passar por coisas que eu vivi e que eu vi que foi possível, e que a nossa classe, enquanto psicologia, o que a gente pode fazer para cuidar desse humano e dessas mulheres. E a gente, quando olha para a sociedade, a gente percebe o quanto que as mulheres são colocadas muitas vezes num rótulo, que elas precisam se colocar muito no lugar de se cuidar demais e fazer demais e se destacar. Então é sobre isso, né? Olhando para a minha história de vida, eu quero falar mais aqui sobre possibilidade de como eu consegui organizar essas coisas da minha vida e como que eu posso passar isso para outras pessoas. Mas foi muito de um desejo, primeiro, pessoal, e depois eu levei isso para a minha área profissional. Legal. E como é que especificamente ser uma mulher preta trabalhando sobre autoestima? Para psicólogos também, né? E para as outras pessoas. Como é que é esse lugar para você? Eu quero dizer assim, que para estar aqui, por exemplo, hoje, falando num podcast, eu tive que enfrentar muitas coisas no meu ser mulher preta. E se eu estou aqui hoje, enquanto psicóloga, enquanto mulher, eu tive que atravessar muitas coisas da minha profissão. Sei lá, estando dentro de uma sala de aula que só tinha eu negra, enquanto estudante de graduação da psicologia. Então, assim, foi um lugar que eu construí este lugar, tive que aprender sobre racismo estrutural, inclusive como mulher negra, é possível ter um letramento racial, para quem não conhece, eu quero que vocês pesquisem sobre, porque eu tive que ter um letramento, conhecer sobre, para poder me posicionar. E é isso que eu quero ensinar e impactar outros psicólogos que vivenciam isso também, e para a classe de modo geral, né, que precisa aprender e compreender o tanto que o racismo estrutural impacta a sociedade e as mulheres. Isso é uma verdade e acho que é até bom a gente pegar esse link de falar do que a gente acabou de trazer para o CRP09, né? É uma decisão nacional, mas ainda não foi implementada e a gente já fez essa implementação aqui, né? Que é a nossa comissão permanente
eu vou deixar você falar um pouquinho sobre ela, do porquê que ela é importante e por que é importante para você estar na presidência dessa comissão. Primeiro, eu vou responder do final. É importante para mim, porque enquanto conselheira, enquanto fazendo parte desse órgão, eu quero mostrar para as pessoas as coisas que nós, enquanto negros, vivemos. E falando da comissão, é uma comissão importantíssima, Jéssica. A gente porque não nomeou a comissão. Fala o nome da comissão. A comissão étnico-raciais, né, nomeando agora. Por que eu acho importante? Porque muitas pessoas, elas nem sabem o que falar, como lidar. Muitas vezes, por não conhecer o que é o racismo estrutural, as pessoas muitas vezes falam coisas que elas nem percebem que é um racismo. Então, essa comissão, ela veio para poder orientar. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que muitas vezes as pessoas pensam que o conselho é só para fiscalizar, mas muitas vezes ele também vem como uma orientação, como um discurso, de alguma maneira, que a gente gera diálogos éticos políticos sobre questões importantes. Então, o meu desejo sobre estar nessa comissão é poder montar uma orientação, fazer cartilhas, fazer orientações, fazer grupos, encontrar pessoas que podem dar palestras para a gente sobre conhecimento, sobre isso, e montar uma comunidade maior. Eu acredito que a gente, enquanto conselho, precisamos fortalecer. E eu, enquanto uma mulher negra que estou no mundo, eu entendo muito bem da importância que isso tem para a gente. Ótimo. E isso é tão significativo, né? Você falando, inclusive, de ter que se encontrar, de se entender como a mulher. Inclusive, acho que é até legal a gente falar aqui, se você conseguir nos ajudar sobre isso. Eu até tive uma discussão muito interessante com o nosso conselheiro Rafael, que isso a gente viajou há pouco para uma fiscalização e a gente foi conversando sobre isso, né? De que eu entendo, quanto pessoa, Jéssica, eu entendo que nós não temos obrigação de ficar ensinando nada para ninguém. As pessoas têm que ir atrás e saber, né? Para saber sobre racismo, saber sobre um monte de coisa, a internet está aí, o conhecimento está disponível. Porém, quando nós estamos nessa posição política de conselheiras que nós decidimos estar, o jogo muda. Aí sim, a gente tem mesmo que ensinar as pessoas, porque inclusive a gente optou por estar aqui. Então esse lugar, ele é um lugar educativo também. E aí a gente falou algumas questões a respeito de mulher preta, mulher negra. Tem uma nomenclatura correta? Qual é... Como é que é esse uso? Gente, mulher negra, mulher preta, está tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode usar mulher negra, mulher negro... Não. Pode cortar essa parte? Não, consegue, é fazer segue, tá bom. Mulher negra, homem negro, não tem uma diferença. O que acontece, Jéssica, é que pessoas usam termos pejorativos para poder nos nomear, muitas vezes achando que está sendo educado ou educada, ou que de alguma maneira acha que está confortável. Então tem muitos termos usados na sociedade que as pessoas não entendem que é racismo. Por exemplo, uma beleza exótica, né? O negro muitas vezes é visto como uma beleza exótica e que muitas vezes até os próprios negros, e por não ter conhecimento, acha que é legal, que é confortável, né? Tem alguns termos, por exemplo, isso aí foi feito pelas coxas, né? Foi feito nas coxas, né? E que a gente imagina que é só um descuidado, mas não, é uma história de mulheres negras que teciam tecidos nas coxas. Então, assim, nomeiam, atrelam ao negro alguns termos pejorativos. Falar que a mulher negra, que a mulher preta, não tem problema. Por isso, do letramento racial. O que é o letramento racial? É você reconhecer, nomear e definir alguns termos que existem na nossa sociedade e que a gente está cometendo racismo e não sabe. Então, te respondendo, mulher negra, mulher preta, não tem problema. O problema são alguns termos que tem, que muitas vezes as pessoas não conhecem e não sabem que é racismo estrutural. Ótimo. Isso é legal te ouvir falar, porque é isso, né? Eu sou uma mulher parda, né? E muita coisa que eu lembro aí da minha infância, da minha adolescência, a partir desse crescimento e desse letramento racial, que eu fui entendendo que isso era racismo, né? Sim. E quando a gente tem a consciência de que, ok, né, eu tô aqui, eu estou nesse lugar e passei por muitas coisas relacionadas a racismo, é um momento difícil, né? Sim. Para a gente conseguir se organizar, para a gente conseguir entender, para a gente, inclusive, conseguir aceitar, né, as questões. Como eu mencionei, a maneira como você fala no seu Instagram e como você lida com essas demandas, e que eu trouxe aqui o cabelo, porque é uma coisa que me atravessa também, né? Sim.
muito tempo na infância, tinha que alisar o cabelo, porque era um cabelo ruim, né? Ou coisa nesse sentido. E quando a gente vai percebendo a liberdade de poder utilizar o seu cabelo, entender se o cabelo vai ser difícil em alguns momentos, Sim, né? E que não é porque é um cabelo ruim. É sim, pela característica do cabelo. É muito legal quando a gente consegue ver alguém em que a gente se identifica. sim, Você claro. experimenta isso no dia a dia, as pessoas se identificando? Todos os dias, inclusive, achei legal o que você falou, porque eu lembro da minha própria infância, Jéssica. Eu lembro da minha própria mãe, gente, de pedir para eu me arrumar além das outras meninas, porque como eu era negra, esse era o entendimento que a minha mãe tinha, eu já era considerada para a sociedade, não para ela, como alguém menos. Até Então a minha pela mãe, história de vivência dela, pela né? vivência dela, ela não queria que a gente passasse o que ela passou. Uhum. Então minha mãe me ensinou a sempre vestir as melhores roupas, sempre andar com o cabelo, entre aspas, considerado arrumado, por isso eu passei por um alisamento também, né? E eu acredito que não só eu, vocês que estão aí enquanto mulheres negras, também talvez já vivenciaram isso, e eu também, como uma mulher, né, que vive na sociedade, passei pela transição, inclusive a história dos meus vários cabelos, né, Esse gente? processo, né, da Porque transição. cada dia, gente, eu apareço. Quem me acompanha no Instagram pode ver, eu estou com um cabelo diferente, porque eu tive que passar por essa transição. E muitas vezes, para me adaptar no processo de transição, um dia eu uso trança, outro dia escovo o cabelo, né? E agora, assim, já trazendo a notícia para vocês também, oficialmente aqui, eu cortei meu cabelo todo liso, ele está oficialmente natural agora. Então E tá aí curtinho. está curtinho e eu uso trança muitas vezes, faço alguma coisa para ele crescer, mas é um processo que eu tive que passar por esse processo de aceitação e é tão interessante que por mais que a gente cresça e estuda psicologia, é um processo interno. Por isso que eu trabalho sobre autoestima. Porque a autoestima não é uma idealização de si mesmo. É um valor real de quem você é. E eu sou a própria personificação de uma pessoa que trabalha a própria autoestima. Então, a história do meu cabelo eu precisei de um trabalho interno para bancar quem eu sou. E foi todo um processo. E eu acredito que quem está aí nos ouvindo pode se identificar com isso também. Isso é tão legal te ouvir falar sobre isso, porque enquanto você vai falando, a gente vai pensando o quanto a psicologia é importante nisso, né? Porque essa visão de si, ela é uma visão, não é uma visão pura, né? Você Aham. nasce com essa visão de si, ela é construída em sociedade. Sim. Então, quando você fala, né, que eu precisei de um processo para bancar, né, quem eu sou, isso é muito bonito no sentido do seu crescimento, mas isso também reforça a importância de nós, na psicologia, estarmos sempre ativos contra esse tipo de movimento, Sim. né? Porque, inclusive, a nossa preocupação, eu imagino que você tenha essa preocupação e que a gente veja, do quanto a gente precisa ter cuidado dentro da clínica para a gente não reafirmar falas ou questões que são permeadas Sim. por racismo estrutural, e que às vezes, se a gente não tem o letramento, como você mencionou, eu posso ir lá e reforçar, eu posso invalidar, Sim. eu posso não entender, não agir de maneira adequada com aquela demanda e ser racista também, né? É interessante você falar isso, Jéssica, porque estar na clínica é também um ato político e institucional. Muitas vezes a gente está lá no cuidado clínico, mas a gente lida com a sociedade coletiva lá dentro. Sim. E são muitas pessoas, muitas vezes, que lá dentro mesmo reverberam racismo estrutural por não saber, e nós temos um compromisso ético, político e social com aquelas pessoas. Inclusive ser psicólogo clínico e também, depois que eu estive dentro do conselho, eu pude perceber a importância que qualquer lugar que nós habitamos, nós temos que ter um cuidado ético e profissional. Então, assim, só corroborando com o que você falou, nós temos que ter esse cuidado. Dentro da clínica há um campo existencial social e tem várias facetas, e uma delas é o racismo estrutural. Então, eu me sinto de verdade, depois que eu entrei no conselho, eu já tinha uma ideia, mas depois que você faz parte desse lugar do conselho, parece que isso aumenta, isso amplia dentro de você essa responsabilidade, não só com o individual, mas com o coletivo. Isso é tão verdade, né? Eu sempre bato nessa tecla. Dentro da psicologia, assim como em qualquer lugar, né, gente? Nós temos aí os clubinhos, né? As questões. E existe até um movimento muito forte contra a psicoterapia, né? Por ser elitista e um monte de coisa. Não vou nem entrar nesse aspecto. Mas você bateu numa coisa muito importante, né? Toda a prática da psicologia, ela é social. Sim. Não existe uma prática psicológica que não seja social.
Porque mesmo que você esteja trabalhando com um indivíduo dentro do consultório, esse indivíduo ele vem, né, da construção da sociedade, ele vive em uma. E é importante a gente saber disso, e você mencionou um ponto que eu quero até caminhar com você disso, né? Eu tenho aprendido muito dentro do conselho e aí nesses 8 meses que a gente tem de gestão. Mas eu sei que a gente aprende, inclusive, em lugares diferentes, né? Porque eu estou hoje como presidente, eu estou acompanhando outras coisas, você hoje está em 2 comissões extremamente importantes, que a gente vai falar da outra daqui a pouquinho, para não tirar o nosso foco. Sim, claro. Como presidente, né? E estar nesses espaços e até participar das comissões, participar das plenárias e afins, a gente vai percebendo o quanto a nossa vida clínica, porque você também tem esse espaço, né? A Sim. clínica, a aula e as palestras, Exatamente, né? isso mesmo. Mas a gente acaba ficando dentro do seu próprio mundinho, você acha que aqui tá ok, tem os seus probleminhas, beleza. Mas aí quando você vai pro conselho, você vê que o negócio é muito maior. Isso inflama mais a gente, isso mostra mais essa necessidade e os aprendizados. O que você tem aprendido nesses 8 meses aí de gestão? Eu quero dizer de uma curiosidade que eu acho que não é só eu que tinha enquanto psicóloga. Quando eu ouvia falar sobre conselho, inclusive como professora, eu estou na sala de aula também, que o conselho era só para fiscalizar. E aí, depois que eu entrei no conselho, eu pude compreender a dimensão institucional da psicologia, que eu acho que isso é muito importante. Então, quando eu entrei dentro do conselho, foi que eu pude entender que é um discurso para poder olhar para a classe de modo geral, é um diálogo crítico coletivo para poder ajudar a classe. Eu aprendi dentro do conselho que eu não sou só psicóloga clínica, que eu também tenho que cuidar da classe psicologia de modo geral. E é só entrando, gente, é só fazendo parte é que você entende a complexidade, porque tem muitas coisas para fazer. A Jéssica, presidente, sabe que ela trabalha bastante, e eu falando Você isso, também assim, muito. trabalhamos bastante. Então, estar dentro do conselho me ensinou coisas que quem está fora muitas vezes não percebe. Eu entendi que eu preciso me posicionar, eu entendi que tem muitas camadas para serem olhadas, eu entendi a importância de cuidar da classe da psicologia. Eu pude compreender também, Jéssica, uma coisa que eu acho muito importante, a questão da equipe. Como estar em equipe, enquanto conselheiros, é importante para que se construa um bom lugar, entendeu? Então, assim, foram as coisas mais cruciais que eu pude entender, que o conselho é de fato político, mas político para que você compreenda a classe social. Nós precisamos, de alguma maneira, compreender que nós estamos numa sociedade e a gente tem que fazer alguma coisa com isso, assim. Foi o aprendizado maior que eu tive. Você falando disso, eu até me lembrei, eu escuto algumas vezes, na verdade com certa frequência, das pessoas assim, de não saber como é que a nossa chapa, né, hoje não chapa, né, mas gestão funciona, porque nós temos muitas pessoas diferentes. E de fato, nós somos muito diferentes, nós somos muito plurais, né, assim, e em diversas pautas políticas, enfim, né, acho que vocês entenderam aí. Mas a gente funciona muito bem, porque a gente, inclusive nesses 8 meses, deu para perceber o quanto a gente cresceu, né? De entender que beleza. E uma coisa muito legal disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais especificamente das comissões aqui, inclusive das 2 específicas que a Tamires é presidente, mas disso. A gente coloca as comissões na mão, né, das pessoas que conhecem aquela área, aquele assunto, estão dispostas a trabalhar com aquilo, e todo mundo se respeita nesse espaço, né? É assim, eu como presidente, tá mesmo falando aqui do trabalho, né? Usualmente na segunda-feira, eu acordo na segunda-feira borbulhando, eu saio mandando mensagem para meio mundo de gente, todos os assessores, todos os presidentes, para todo mundo, para atualizar. Mas a gente sempre tá nesse lugar. Eu falei, Tamires, o que você acha disso? Inclusive, ontem eu mandei mensagem pra ela falando, Tamires, nós demos bobeira nisso aqui. A gente tinha que ter feito assim, assim, assim. Não, beleza, vamos organizar e a gente faz na segunda. Mas aproveitando a sua fala, de falar, porque a gente vai para esse lugar, a gente aprende muito mais a escutar. Porque é uma coisa da clínica, não sei se você percebeu isso. Na clínica a gente aprende a escutar. Sim. Mas é um aqui, né? Sim. E é moderado, você tá lá, inclusive, para não discordar do paciente e tudo mais. É verdade. Agora, escutar no coletivo é diferente. É complexo. É diferente. Então, você tem que aprender a escutar, você tem que aprender a discordar
com respeito, Sim. né? Não que a gente não saiba, gente, mas é um negócio do dia a dia. Sim. Você se inflama com um negócio que você... Com certeza. Você respira e depois você abaixa, porque você entende que, ok, é o coletivo. É aquilo, né? Tamires, eu não concordo, ou eu não tenho esse letramento, ou eu não tenho esse conhecimento, mas entendi. É por aí, vamos por lá. Uhum. E esse ponto, eu acho muito legal compartilhar com vocês de que a gente conseguiu se organizar e a gente funciona muito bem pelo respeito. E o que as pessoas acham que não, porque é muito diferente. Uhum. Mas é a diferença que faz a gente crescer. Porque a vivência que você tem, eu não tenho. O que eu tenho, você não tem. Com A gente vai certeza. construindo esse processo. Eu ouso dizer que a graça da existência humana é ser diferente do outro. Porque nós somos seres individuais e singulares, e é igual você falou, o nosso desafio é aprender a conviver com quem é diferente de você. Exato. E nós, enquanto conselheiros, cada um tem seus pensamentos, cada um tem sua ideologia de vida, e o nosso papel mesmo, político, né, e faz sentido, enfim, é respeitar. É muito fácil misturar com o que é igual, né? Eu acho que o nosso grande desafio é respeitar, compreender aquela pessoa que é diferente de você. E aí eu acho que é uma continuidade da clínica. Porque lá você cuida de uma pessoa, mas essa pessoa ela vai ter que conversar em casa com a família, com uma construção. Então, esse aprendizado que a gente tem no conselho, a gente leva também para a clínica. E eu também levo para a sala de aula, que é respeitar aquela pessoa que é diferente de você. Isso é muito legal. Você pontuou uma coisa e agora vai de curiosidade. Uhum. Como é que está sendo estar com os alunos sendo conselheira? Melhorou a troca? Melhorou esse processo? Confesso que agora vem mais perguntas, porque eu estou no conselho. Talvez então, a palavra não seja nem melhorou, mas mudou a dinâmica? Mudou a dinâmica. Eles agora confiam em mim, esse lugar de saber algumas coisas, mas teve um lado muito legal que eu queria dizer, que eu consegui passar no meu pouco tempo, né, que conselho não é só para fiscalizar, inclusive eles que estão lá, gente, enquanto ainda graduandos, não formados, imaginam que o CRP é só para cobrar a anuidade. Eu vejo muito isso, assim, em massa. Então, meu papel lá também é orientativo no sentido de, peraí, aproxime do conselho, vai entender. Inclusive, você trouxe uma pauta importante, Jéssica, que muitas pessoas que muitas vezes não entendem o que é conselho, só pensam que é uma parte. E aí a dica que eu dou para todo mundo, inclusive eu vou dar para todos vocês, procuram saber sobre o conselho. Ligam lá, tentem entender sobre as comissões, tentem fazer parte, sejam curiosos e curiosas, porque aí vocês vão entender a dimensão muito maior do que é ser conselho. Exatamente. Assim, eu não fico nem brava com muitas pessoas, porque por muito tempo existiu um movimento, de fato, de afastamento das pessoas do conselho, né? E a gente tem uma visão muito diferente disso. A gente quer que as pessoas estejam próximas do conselho, a gente quer que elas saibam o que a gente está fazendo. A gente quer que a categoria nos apoie e que a categoria fale para a gente o que ela precisa, né? Então, esse movimento é um movimento diferente, né? Inclusive, a gente tem visto isso, inclusive dentro do funcionamento do próprio conselho, né? Entre os outros conselhos, várias coisas estão acontecendo e isso é muito legal. Eu realmente fico orgulhosa do trabalho que a gente tem feito. E, por falar de orgulhosa pelo nosso trabalho, eu queria que você falasse a nossa comissão permanente, qual é o nome específico, para eu não falar besteira? Comissão do Clube de Benefícios e Parcerias. A outra. Comissão Étnico-Raciais. Comissão Permanente Étnico-Raciais, isso. Ok. Então, essa permanente, a gente, inclusive, a portaria não foi publicada ainda, porque você lembra que a besteira que eu falei que nós fizemos? Foi essa, gente. A gente aprovou a comissão, que ainda não é permanente, ela vai ser especial. Depois a gente explica para vocês o que são as suas diferenças. Mas a gente foi na empolgação e a gente esqueceu de indicar os nomes que vão compor a comissão. Então a portaria não foi publicada ainda, mas em breve ela vai ser com essa composição. Mas nós já começamos os movimentos, nós vamos, inclusive nós duas, participar de um evento em julho. Enfim, a gente vai falando data aqui, não sei quando é que vocês vão assistir, mas em julho de 2026 a gente vai participar de um evento em João Pessoa, que é um evento sobre essa temática. Nós vamos representando o 09 e para trazer atualizações aí, então os movimentos já estão acontecendo e nós temos a comissão especial que é a do Clube de Benefícios, que eu acho também ela muito legal, porque um ponto que eu tenho falado muito
por muito tempo, no sistema conselhos e também em alguns sistemas, a pauta, como é que eu posso dizer, né? Faltam muitas pautas da profissão. E a gente está aqui também tentando alinhar essas duas pautas. A gente tem que ter pautas ideológicas, a gente tem que ter as nossas pautas aí, né? Que são importantes, mas a gente também tem que ter as pautas profissionais. E aqui a Tamires preside uma pauta, né? Uma comissão importante, que é muito importante para nós, que é a do Clube de Benefícios. E como é que está esse processo? Primeiro, conte para nós o que é a do Clube de Benefícios, essa comissão, e como é que estão os movimentos de parceria. Primeiro, eu quero começar dizendo o meu interesse por essa comissão. Ela está no meu pé. Olha, antes, quando a gente era campanha, eu falei, Jéssica, eu quero pelo menos fazer parte dessa comissão. Por quê, gente? Vou voltar àquilo que eu tinha falado. A gente fora fica assim, cadê as parcerias? Cadê? Que benefício que a gente tem enquanto psicólogo, enquanto tal. Então, esse foi o meu desejo para poder fazer parte do Clube de Benefícios e Parcerias, porque de tanto ouvir também querer, né, essa parte, né, Jéssica? Né? Como eu falei, o conselho não é só para fiscalizar, a gente também tem essa parte, mas respondendo, gente, não sei quando vocês vão ver esse podcast, porque eu estou num processo de fechar parcerias, mas, gente, eu estou correndo atrás, assim, de parcerias que são importantes para a classe de psicologia, como pós-graduação, como empresa de beleza. Claro, gente, é igual eu falei, vamos esperar ver o tempo, porque tudo é um processo, né, Jéssica? Spoiler. Spoiler, isso aqui é um spoiler, né? É spoiler, mas eu tô no pé dela. Spoiler, mas ela tá no meu pé. Posto de gasolina. Posto de gasolina aí, ó. Vem coisas boas por aí, né? Então, assim, resumindo, algumas parcerias estão sendo construídas, né? Nós temos um edital, inclusive você que está assistindo, né, Jéssica? Sim. Que tem uma empresa, é só você entrar no nosso site, o edital está lá prontíssimo, quentinho. Nós organizamos um novo edital, eu acho importante falar sobre isso, né? Nós refinamos o edital que fica mais confortável para você, né, para a sua empresa. Lembrando que essa parceria é uma parceria de troca, né? Então, a empresa, de alguma maneira, ela vai ter a nossa divulgação, né? E em troca, a gente vai ter o benefício da sua empresa. Depois, procura saber mais lá sobre. Mas, de modo geral, é tentar encontrar benefícios e parcerias que ajudem a nossa classe. Né, que a gente não passa para ficar no lugar só de o conselho é só isso, aquilo. Não, peraí. Também tem um lado bom da existência. Inclusive, nós, enquanto psicólogos, merecemos ter coisas boas, né, Jéssica? Por favor. Então, essas parcerias estão em andamento. Vale lembrar que já tem algumas fechadas e ela já está no site do CRP. E é isso, Jéssica. Acho que, de modo geral, é isso. Assim, temos parcerias em andamento, tem algumas mais fechadas. Se você tem uma empresa e quer fazer parte, é só entrar em contato com o conselho. Exatamente. O corte perfeito aqui para já mandar e colocar para as pessoas virem para o nosso clube de benefícios. Mas essa é a ideia, gente. Nós somos hoje 16 mil psicólogos ativos. Se a gente colocar os inativos, a gente passa de 20. Sim. E que isso dá um capital político importante para nós, o que, olha, temos 16 mil psicólogos que a gente vai te divulgar que benefício você vai dar para a gente. Sim. E essa parceria é importante porque, como você mencionou, nós merecemos coisas boas. Sim. Isso não é nada demais, é só utilizar a nosso favor a nossa categoria organizada, como ela está, e quem é que não quer ter aí, nem que seja 1% de desconto aí para abastecer o carro. E a gente que é brasileiro, a gente gosta de desconto, né? A gente gosta de um desconto. E ela falou um negócio legal, então teremos coisas de beleza aí também. Sim, aliada à autoestima. É claro, eu não poderia deixar de colocar uma coisa que faz parte de mim. Então, fiquem de olho, só isso que eu falo para vocês. Como é que você tem se sentido quanto Tamires pessoa nesse lugar político? Confesso que foi algo novo, mas ao mesmo tempo que me gerou muita importância. Eu falo no sentido de olhar para a classe com mais carinho, me vejo também com mais responsabilidade, é igual eu falei, responsabilidade porque estar no conselho exige da gente uma outra postura, e eu percebo isso claramente. É importante também dizer que o lugar que a gente é visto é no lugar de muita responsabilidade, então nós precisamos fazer jus a isso. Mas, Jéssica, eu tenho gostado bastante.
enquanto conselheira. Eu confesso para você que eu dei continuidade não só do meu trabalho sobre autoestima, mas o meu trabalho sobre o cuidado do humano. Porque eu sempre falo assim, agora eu vou abrir uma pauta que eu acho importante, eu enquanto professora mesmo, não adianta a gente formar, porque nós somos formadores de psicólogos na graduação, não adianta a gente formar só conhecedores técnicos. Eu acredito muito na formação da humanidade. Tem uma frase que eu criei, inclusive eu quero chancelar essa frase, é que o diploma ele autoriza a prática, mas é a humanidade que sustenta a nossa profissão. Então eu pude entender, enquanto conselheira, a importância assim, do rigor técnico, a importância ética sobre as coisas, a importância política e também criar pessoas mais humanas. Eu acho que isso foi a grande importância. E assim, resumindo, eu estou muito feliz enquanto conselho. Inclusive, assim, eu falo isso de verdade, assim, eu estou no meio de pessoas que têm me ajudado bastante, me ajudado a crescer no sentido de escutar pensamentos diferentes dos meus e entender a importância que é isso. Então, assim, eu confesso que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. Eu amadureci muito enquanto conselho regional, muito mesmo. Isso é muito legal. E considerar que são só 8 meses, né? Sim. A gente ainda tem uma caminhada pela frente, mas com certeza nós vamos sair muito diferentes. Sim. E posso dizer com muita tranquilidade, assim, diferentes para melhor. Isso é tão legal do que você falou, de fato, né? De aprender a ouvir o diferente e saber que você tem que aprender com aquilo. Nem que seja desenvolver a capacidade de pensamento crítico e de resposta àquilo que você pensa diferente. Sim. E a gente vai desenvolvendo muitas habilidades. E acho que uma das mais são as habilidades humanas, de verdade, né? Sim. De tolerar o diferente, de aprender a se impor de maneira respeitosa, de conversar. E, de novo, gente, não é que a gente não saiba disso, né? Eu não sabia disso antes. Mas, às vezes, isso era menos exigido da gente, né? Porque com o aluno, de maneira geral, ele é respeitoso. O nosso paciente, ele também, né? Ele não vai para esse lugar de embate. Em outros espaços, isso vem pra E gente. é um outro lugar também, né? Eu fico pensando, são psicólogos lidando com psicólogos. É diferente, né? Então, assim, é um lugar complexo, mas que ao mesmo tempo nos ensina muito. E é igual eu falei para você, eu acho que ter esse pensamento coletivo e ter esse respeito ao outro, as pessoas que estão ali enquanto conselheiros, nos amadureceu demais. Então, eu acho assim que, e você me fez lembrar da importância também, que é uma coisa que eu trabalho, do autoconhecimento. Não o autoconhecimento igual a gente escuta no Instagram, e se conheça. Mas entendendo que, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo ver até onde é o meu limite. E aí, a partir dos meus limites, eu consigo ver como que eu consigo conversar com você, por exemplo, até que ponto é a minha fronteira, até que ponto eu preciso ser mais humana com você, até que ponto eu preciso me resguardar. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda a ter um bom diálogo, né? E muitas vezes as pessoas não entendem a complexidade que é o autoconhecimento. Por isso, o meu desejo de trabalhar sobre autoconhecimento e autoestima, porque eu percebo que ajuda até lá dentro do conselho. Sim, sim, isso. E a gente, inclusive, percebeu isso nas relações, mudando a relação do plenário com os funcionários e tudo mais. A gente vai percebendo o quanto o trabalho com a autoestima das pessoas, o trabalho com todo esse processo, faz com que as relações melhorem. Sim. E pensando nas suas 2 comissões, quais são os planos? Olha, gente, eu confesso que eu sou uma pessoa empolgada. Então, assim, eu tenho vários planos, mas é claro, Jéssica, que quando a gente entra no conselho, a gente compreende, assim, a complexidade que são as coisas, de estruturar, na verdade, as coisas com carinho, devagarzinho. Mas, gente, meus planos, tanto na Clube de Benefícios, é trazer parcerias que possam nos ajudar enquanto conselho, enquanto classe. E na questão étnico-racial, é poder ter um letramento racial, é poder mostrar para as pessoas, é poder fazer com que pessoas tenham uma consciência diferente do que é visto. Então, esse é meu grande desejo. E o mais importante, unindo as 2 comissões, é formar pessoas mais humanas. Eu acho que esse é o meu desejo enquanto conselheira da psicologia. Eu peguei aqui meu celular, gente, não é porque eu não estava prestando atenção não, tá? Mas o roteiro tá aqui, para ver se eu não deixei, porque a gente foi conversando para não ficar alguma coisa de fora, né? Sim. E tem uma coisa no roteiro que eu achei legal, que eu não tinha mencionado, você falou também desse nosso trabalho, falamos muito do nosso trabalho para com a sociedade. E, né, minto, para com os profissionais. Isso. E como é que o nosso trabalho no CRP e o seu trabalho pessoal, como é que isso a gente pode levar para a sociedade? Eu acredito, eu tenho uma frase que ela fala assim:
Quando a gente volta para o nosso lugar, a gente dá espaço para cada um ficar no seu lugar. O que eu estou dizendo? Quando a gente fortalece o nosso trabalho dentro do conselho e quanto profissional, isso impacta a sociedade. Ou seja, quando eu entendo da minha posição, de quem eu sou, a gente é mais capaz e tem mais recursos para levar isso para a sociedade. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso que a gente faz, o nosso papel é que isso chegue na casa, não só da Jéssica, mas da sua casa, que chegue nas famílias, que chegue nas escolas, que chegue nos órgãos. Então, assim, é um trabalho que começa aqui, mas isso impacta diretamente o coletivo de modo geral. Então, eu quero que vocês entendam que tudo isso que nós estamos construindo, porque como diz a Jéssica, são só 8 meses, né, Jéssica? Temos pouco tempo, é que a gente possa reverberar isso nos lugares. E eu acredito que nós estamos trabalhando fielmente para que isso aconteça, né, Jéssica? Igual tem um processo aqui de interiorização que é levar isso nas outras cidades, tem um processo aí de levar isso aqui em Goiânia. Então, assim, é sempre transpor aquilo que está dentro para fora e depende muito de nós. Eu quero dizer que se eu estou aqui hoje falando esse podcast para vocês, eu tenho uma responsabilidade coletiva. Entendeu? Eu sou um individual que estou olhando para o coletivo. Talvez a minha fala hoje e a fala da Jéssica vai impactar pessoas que nós não temos dimensão, Jéssica. Aonde que isso pode chegar? Então, de fato, nosso lugar é cuidar dessa sociedade. Isso que você falou vai muito de encontro ao meu trabalho de mestrado e agora de doutorado, que um dos pontos, eu estudo sobre precificação de psicoterapia, né? Ah, que bacana. Especificamente. E um dos pontos que deu para perceber dentro desses dados é exatamente o quanto a baixa autoestima do profissional de psicologia impacta na precificação. E, assim, não foi ponta do meu trabalho, né? Pauta do meu trabalho, mas dá para a gente inferir que atrapalha também na satisfação com o trabalho e também, por consequência, na entrega do trabalho, né? E vai muito de frente do que você falou, né? Encontro do que você falou. De que quando a nossa autoestima está baixa quanto profissional, isso impacta a sociedade, porque é lá que a gente entrega o nosso trabalho, né? Com então, certeza. se eu trabalho a autoestima aqui, eu trabalho a autoestima lá, eu entrego um melhor resultado. E ainda mais legal do seu trabalho é que a gente faz essa ponte, né? A psicoterapia, a psicologia, ela é majoritariamente feminina. Sim. Então, se eu trabalho com mulheres, a autoestima dessas mulheres, eu consigo fortalecer uma psicologia e entregar o melhor para a sociedade. Você trabalha com questões relacionadas a psicólogos especificamente? Algum tipo de treinamento, supervisão? Como é que é o seu trabalho direto? Achei ótimo. Primeiro que eu não sei se a Jéssica compartilha do mesmo sentimento, mas eu atendo muitas psicólogas. Sim. Eu tenho 10 anos de formação, né? E atendo muitas psicólogas. E, inclusive, Jéssica, a pauta, claro que eu não vou aqui fazer spoiler de uma sessão, mas a pauta, de modo geral, são psicólogos que realmente não se sentem merecedoras. Eu acho que essa é a grande palavra. Então, já respondendo até uma coisa importante, um dos meus desejos é porque eu via mulheres potentes não conseguindo abarcar e contemplar a sua existência e não cobrar ou não se posicionar enquanto profissional, reconhecendo quem ela é. Então, o meu trabalho referente à autoestima é tanto dentro do consultório, eu também sou supervisora clínica, inclusive eu tenho uma supervisão voltada para autoestima também, que é algo um pouco pioneiro, porque muitas vezes, Jéssica, a gente escuta falar sobre autoestima muito no senso comum. Então, o meu desejo ao estudar autoestima é tentar trazer teorias que fundamentam a autoestima. Sim, inclusive, estudar comportamento, é ciência. É comportamento, né? É ciência. Inclusive, gente, eu sou um psicólogo humanista. E o próprio Maslow, e aí quem vai lembrar do Maslow, tem a hierarquia das necessidades. Gestalt terapeuta ou humanista, você? Bem claro, o humanismo ele fica dentro da Gestalt terapia, né? Então, eu sou humanista que faz parte da Gestalt. O humanismo é uma base da Gestalt. Mas, gente, a minha formação é Gestalt terapia e o humanismo faz parte da minha existência. Okay. Né? Eu acho interessante falar isso, né? Quem assistiu aí, que é da Gestalt, vai entender. Vou fingir que eu entendi. Vai entender. Nós bebemos de raiz humanista, né? A Gestalt é uma raiz humanista. E o próprio Maslow, ele fala nessa hierarquia que a autoestima é uma das pontos importantes para a gente sobreviver. E as pessoas não entendem a dimensão do que é autoestima. As pessoas não conseguem entender que ela está como uma necessidade básica. A autoestima e autoconhecimento é uma necessidade básica do ser humano. Ele coloca lá, Jéssica, igual beber uma água.
igual a gente está aqui, beber uma água, a autoestima também é uma necessidade básica. Então, no meu processo de supervisão, eu ensino isso para as mulheres lá. Legal. Eu coloco a pirâmide de Maslow e ensino para elas. E, além disso, vou dar um spoiler agora. Eu estou montando meu primeiro grupo para as mulheres. Inclusive, ó, eu fazendo, não sei quando vocês vão assistir, mas meu primeiro workshop é sábado agora, dia 27 de junho. Para a comunidade. Para a comunidade, para as mulheres. E para psicólogas e para mulheres de modo geral, Legal. pensando no meu coletivo. Então, todo o meu trabalho é pensar na autoestima e é igual você falou. Nós, psicólogos, a maioria somos mulheres. E o meu propósito é que mulheres cuidem de mulheres e mulheres não competem com outras mulheres. Eu acho que se nós estamos aqui hoje, enquanto conselho, enquanto mulheres, somos mulheres que estamos trocando com respeito. Exatamente. E não mulheres que estamos competindo, porque esse não é o nosso lugar. Excelente, excelente, ó. Da arrupiei aqui. E a arrupiei é da Gestalt. Eu tinha uma professora que era gestaltista, que ela falava as coisas, falava que arrupiou, mas de fato, é uma fala que me tocou bastante, porque é isso, gente, né? Mulheres não precisam competir entre si. E uma das coisas que eu gosto muito do seu trabalho, que é uma das coisas que assim, agora, para a gente ir caminhando para o final, mas já abrindo uma coisa pessoal, me incomoda muito em pessoas que trabalham com autoestima. No senso comum, é essa ideia de que a autoestima ela é feita ou ela é organizada a partir de pontos definidos, né? Assim, a autoestima é você se vestir de determinada maneira, é você estar sempre muito maquiada, enfim, né? Isso vai atrapalhando o processo individual das pessoas, né? Das mulheres especificamente do que a gente está falando. É autocuidado, é um mundo de coisas que vão poder fazer com que você se sinta melhor, que você eleve a sua autoestima, né? As questões estéticas também são individuais, né? Sim. Aquilo faz sentido para mim, não faz sentido para você. E eu acho muito legal isso no seu trabalho, de fato. É um feedback aqui ao vivo e a cores. Porque te acompanhando, eu imagino que isso reflita para outras mulheres que te acompanham, mas realmente, a Tamires fala disso, faz sentido. Mas não é aquela obrigação para você ser... Não é obrigação no sentido de... É isso que você vai fazer que vai melhorar a sua autoestima. Não é isso. A autoestima é um campo muito grande e que você vai, inclusive, se sentir bem com você mesma, trabalhando naqueles pontos que fazem sentido para você. Inclusive um dos pontos, né? Eu acompanho a sua saga de conseguir começar e se manter em atividades físicas. Sim. Gente, depois eu conto essa parte. É muito... Acompanha a Tamires, a gente vai deixar aqui. Semana sim, semana não, ela tá lá lutando com a caminhada dela. É verdade. Mas esse é o legal, né? Do que a autoestima. Não, porque a autoestima você tem que estar com a barriga trincada, você tem que fazer exercício 5 horas da manhã. Eu achei muito legal, Jéssica, porque esse pensamento que você falou que muitas pessoas têm de verdade, reduz o sentido do que é autoestima, fica muito reducionista. E aí eu vou até abrir pauta aqui agora para definir o que é autoestima, então. Por favor. Para as pessoas entenderem de fato o que é autoestima. Gente, autoestima não tem nada a ver com passar um batom, colocar uma roupa, arrumar o cabelo. Isso aí é autocuidado. Imagine só, Jéssica, eu passo batom, visto uma roupa, tô belíssima, mas tô com uma feiura existencial. Dentro não tá legal. Ou seja, gente, a autoestima não tem a ver com essa parte estética. A autoestima é muito mais uma avaliação, uma compreensão, uma noção que você tem de você mesmo. Se você consegue, de alguma maneira, olhar para você com carinho, criar autossuporte, entender as suas competências, automaticamente a sua autoestima vai ficar mais saudável. Agora, se você muitas vezes tem um olhar muito pejorativo sobre si mesmo, se você muitas vezes só fica comparando ou fica colocando coisas negativas, automaticamente sua autoestima vai ficar talvez um pouco disfuncional. E aí o que eu quero que vocês entendam, que a Jéssica falou lindamente, é que a autoestima ela é construída. Essa ideia de que a autoestima ela tem a ver com sempre estar bem, ou sempre estar caminhando, ou sempre estar com a barriga trincada, ou sempre... Primeiro que a existência humana, o ser humano ele não está bem o tempo todo. Nós temos complexidade. A autoestima é numa tentativa de você criar recursos e suportes para você ficar bem no mundo. A autoestima é, sei lá, hoje eu não estou bem, vamos olhar com carinho. Eu criei suportes internos para ficar bem diante da sociedade, diante de mim mesmo. A autoestima, ela não é isenta de sofrimento nem de dor. O ser humano muitas vezes tem dor, tem lacunas existenciais, tem várias coisas. A autoestima é uma tentativa de se colocar no mundo de uma maneira melhor, se respeitando. E eu achei muito legal isso, porque as pessoas entendem a autoestima
muito diferente do que realmente é. Então, o meu desejo enquanto psicóloga é que nós entendêssemos a complexidade do que é autoestima. Que não é tipo assim, sabe aquelas frases no Instagram, Jéssica? Faça seu dia melhor, fique bem, fique linda para hoje. Gente, é muito bonito o Instagram. É a coisa mais bonita do mundo. Agora, imagine para você fazer seu dia melhor. Como que é? Eu preciso me avaliar, eu preciso ver como é que eu tô, eu preciso cuidar de mim. Então, a autoestima tem uma gama muito maior do que isso. E, para finalizar esse assunto, quando a pessoa está com a autoestima em dias, qualquer estilo que ela tenha e qualquer coisa estética que ela apresente, você olha para aquela pessoa e fala: Nossa, cara, isso é muito real. que negócio. Isso é muito real. Né? Qualquer estilo que essa tenha, qualquer maneira que ela funcione, você olha e fala: o bonito aqui, não no sentido também estético, mas é aquela pessoa que você olha, essa pessoa é muito legal. Eu ia falar uma palavra que não pode, né? A gente não pode xingar aqui. Mas é o aqui, ó. Essa pessoa tá... Entenderam, né? É aquilo, porque assim, você mostra que, como você falou, é dentro e fora. A pessoa está confortável com quem ela é e ela banca quem ela é. Sim. Independente de qual seja esse processo. Tamires, achei incrível conversar com você aqui. Te receber e falar do conselho, falar dessas nossas práticas profissionais. E isso, inclusive, ajuda nesse processo do que a gente está construindo como gestão. Essa proximidade da categoria, para saber, inclusive, quem somos nós, né? Eu até acho curioso algumas coisas. Alguns dos meus assessores brigam comigo, porque assim, né? Não, você é presidente, isso aqui você não pode fazer, ou passa por um assessor. Mas eu não dou conta disso. Eu respondo o povo no Instagram, eu falo não sei o quê, eu mando mensagem para resolver. Então, essa é a questão da proximidade. E uma coisa que eu acho muito legal, eu posso dizer diretamente para você. A gente cresceu, a gente entendeu quais são os nossos espaços, a gente entendeu quais são as nossas posições, a gente continua sendo a gente, e a gente espera que vocês que estão aí em casa entendam que, além das conselheiras que estão aqui, nós somos pessoas e nós queremos que vocês sejam próximos da gente. E é isso que faz uma construção de uma gestão que faça sentido para todo mundo. Que recado final aí que você tem para a galerinha de casa? Acompanhe o conselho, gente. Tentam fazer mais parte, sejam próximos, igual a Jéssica falou. Eu acredito que a gente está gravando esse podcast aqui é para aproximar de vocês também, para poder conhecer um pouco de quem nós somos, para além do conselho, né, Jéssica? Entender a humana Jéssica e a humana Tamires. E façam parte, tentam compreender e assim... tentam ver esse lugar da humanidade, da complexidade e a importância que o conselho tem para a sociedade. Esse é o meu recado para todos vocês. Onde é que nossos psicólogos te acham nas redes sociais? Gente, meu Instagram é tamirescatão.psi. Tá escrito assim, ó, psicóloga da autoestima. Não é difícil de me achar. Então vão lá eu compartilho o meu dia a dia, compartilho o lado profissional, compartilho a minha humanidade, que eu acho que não tem como separar. Exatamente. É isso. E vocês vão ver que ela é uma pessoa super legal, super divertida. Gente, a gente vai deixar aqui para vocês o Instagram da Tamires, o meu Instagram, o Instagram do Conselho. Não esquece de mandar pro coleguinha, psicólogo, para ele se inscrever, para ele acompanhar. E se você tiver aí sugestão de pautas, o que a gente vai conversar e trazer para vocês, fiquem à vontade. Eu quero terminar novamente agradecendo o King Experience por ceder aqui a sua casa para nos receber. Não sei, Tamires é da galera do café ou não? Não, gente, eu não sou do café, eu confesso. Esse podcast acaba aqui agora. Esse podcast, se você assistiu, é porque a assessoria postou sem a minha autorização. E eu quero aproveitar para agradecer o café, claro, que deu essa oportunidade para a gente. E a você, Jéssica, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É muito importante poder falar de algo que vibra no meu coração. Muito obrigada. É um prazer. E, gente, muitíssimo obrigada por vocês que acompanharam. Não esquece de curtir e de compartilhar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.